Continuando aqui, nosso último bloco do terceiro dia, nossa aula de homilética. Sobre isso que eu acabei de dizer, irmãos, isso me faz lembrar o apóstolo Paulo. O amor de Deus nos constrange. Quando nós entendemos a grandeza e a nobreza de ser um pregador, um pastor, um professor, é tão elevado, porque eu não estou passando apenas uma instrução qualquer e importante aos homens, porque toda instrução é maravilhosa, todo ensino é maravilhoso e todo ensino ele é nobre, é transformador. No nosso caso, não é se sentindo melhor do que ninguém, nós passamos o ensino de Deus. E o ensino de Deus é incomparável. Nada se compara ao ensino de Deus. Nada se compara a passar a revelação de Deus a alguém. Por quê? Porque é eterno. Por acaso há alguma coisa nessa vida que se compara ao ensino eterno? Nada. Então, logo, o que fazemos é uma tarefa eterna de Deus para os homens. Para quando? Para a eternidade. Ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Olha a nobreza nossa, olha a grandeza e olha o nosso dever. Por isso que todo preparo e todo zelo ainda é pouco, pela grandeza que representa a vocação de ser um pregador, a nobreza de ser um mensageiro da parte de Deus. Por isso que tem que ser tratado com zelo e com reverência, e tudo que fizermos para melhorar ainda será pouco diante da magnitude do que ela representa. E o pastor Martin Lloyd Jones, ele falando sobre essa questão do pregador, ele fala uma coisa muito, e dando uma pitada de teologia da homilética. Ele fala o seguinte, que no começo da vida pastoral ou da vida do pregador, o pregador ele recebe muitas mensagens, muitas iluminações. E ele vai escrevendo, vai pregando, ele se empolga, ele se entrega, é uma delícia. E o tempo vai passando e essas iluminações parece que vão diminuindo. Vai sumindo. E aí, geralmente, a pergunta que fica é: eu estou em pecado? Porque está diminuindo. No começo, toda semana tinha uma mensagem. Agora é uma por mês de Deus do céu, olhe lá. E passa-se mais o tempo, diminui-se mais. Aí ele diz, por que isso acontece? E o pastor Mike Lloyd Jones é fantástico na sua conclusão. Ele diz, não é que diminuiu, não é que as coisas mudaram, é que você cresceu. Enquanto você era um bebê, o leite vinha na mamadeira, o mingau já vinha prontinho. Mas aí você foi se tornando uma criança. E agora você já pode pôr o chocolate no seu leite. Já pode pôr o presunto e o queijo no seu pão. E agora que você se tornou rapazão, benzarrão, agora não. Você não está querendo tomar mamadeira nem comer lanchinho. Você tem que fazer o quê? Comida. Tem que plantar o seu trigo. Depois você tem que trabalhar sobre o seu trigo. Depois você tem que fazer a massa. Depois você serve as mesas. Fantástico. E aí o pastor Martin Lloyd Jones fala que é esse o exercício que Deus faz conosco. No começo da revelação de Deus em nós com o dom, ele facilita os caminhos para que notemos que o que ele faz é Deus nos levando a algo. Depois que já crescemos um pouco, é como se Deus dissesse, filho, você não precisa mais de fralda. E para de chorar quando você cai e rala o joelho, você agora já é uma criança crescidinha. Isso é besteira. E quando a gente está mais para frente, que a gente chega com um hematoma, Deus diz, seja homem, rapaz. Vamos para a luta. Eu te dou uma espada para você pelejar, para você guerrear. E para de querer ficar gritando manhê e pedindo TT, que você não vai ter, não. Você tem que ir para a batalha.
Essa é a dinâmica da vida. Então, Martin Lloyd Jones, ele fala sobre isso, e isso é um consolo para nós. Por isso que aqui eu afirmo, e aí ele vem e diz, quando você está pregando, vem os presentes de Deus. Por quê? Porque é como se Deus olhasse e falasse, parabéns, meu servo. Já que você é tão disciplinado e tão zeloso, na hora em que você abrir a sua boca, eu vou encher ainda mais. Isso é o que acontece. Por isso que um pastor que ele se esmera-se em ensinar, ele se dedica com excelência, nunca falta mensagem. Nem que seja aos 48 do segundo tempo, ali no último pênalti, ou melhor, na última cobrança de pênalti, não, de escanteio, vai sair um gol, porque Deus não falha. Agora, se a gente falta com a dedicação, é como se Deus estivesse dizendo, eu não vou abençoar vagabundo. Eu não vou abençoar filho preguiçoso. Você pode até usar suas frases de efeito, mas eu não vou estar com você nas suas construções. Fantástico, né, irmãos? Presentinho do Martin Lloyd Jones para nós. Beleza? Querem comentar alguma coisa? Não, não. Eu acho que é exatamente nessa fase que eu estou, sentindo falta de algumas, algumas iluminações. É hora de trabalhar, Di. Foi muito esclarecedor essa É sua. hora só de trabalhar. Por exemplo, irmãos, eu vou até ensinar para vocês, depois eu vou pegar, vou dar agora, vai. Mas eu queria, eu preciso de achar que não era a pauta de hoje, mas tem um pastor, eu deduzo que foi o Martin Lloyd Jones, tá? Que vivia esse dilema. Chegaram para o pastor Martin Lloyd Jones, ou para um grande pregador, perguntaram para ele, como o senhor faz para preparar a sua mensagem? E aí ele dizia que ele escrevia o sermão dele, escrevia totalmente o seu sermão. Depois de escrito, ele se colocava no lugar onde ele estava e ele pregava para ele mesmo. Desculpa. Ele primeiro escrevia o sermão. Depois de escrito, ele lia aquela mensagem a Deus. E procurava ter a percepção se Deus receberia aquilo. Que ele disse assim, esse pastor ancião, se Deus não receber, para que eu vou continuar? Então ele primeiro lia para Deus. Depois de escrito e depois de lido para Deus, ele pregava para ele mesmo, sozinho no espelho. Ele pregava, como se ele estivesse na igreja. Ou seja, o zelo da oratória, o zelo da comunicação. E aí, depois de feito isso, ele ia para o púlpito. E quando ele chegava no púlpito, ele pegava o seu esboço e guardava. Porque ele falava, Senhor, agora aqui estou, pronto para me comunicar ao teu rebanho. E se o Senhor quiser mudar alguma coisa, o Senhor muda. Se o Senhor quiser alterar, o Senhor altera, porque afinal de contas o culto é seu, eu sou teu, essa igreja é tua. Foram as palavras de um pregador muito usado por Deus, e essas eram as lições de casa. Quinta coisa, lembrei, antes de ele ir para o púlpito, quarta coisa, lembrei, tinha um detalhe, sabia que estava esquecendo. Então ele escrevia, ia para Deus, pregava sozinho. Isso. Quarta coisa, ele não foi, mesmo que ele fosse pregar numa outra igreja, vamos supor, né? Eu hoje preguei na minha igreja. Eu falei sobre oração. Vamos supor que o pastor Johnny me convidasse para ir pregar na sua igreja, pastor. E aí eu já acabei de pregar, né? Sobre oração. Estou sentindo borbulhar. Então, antes dele ir pregar numa outra igreja, seja na mesma igreja dele ou em outro lugar, mesmo que ele tivesse já uma mensagem, ele fazia questão de, naquela semana, criar outro sermão para mostrar, eu não sou vagabundo. Recebi uma comida e fico comendo aquela feijoada
a semana toda. Por quê? Porque já que eu fui incumbido de Deus dessa tarefa de pegar as comidas, eu quero sempre ter uma comida pronta para dar para o povo de Deus. Olha que coisa fantástica. Então, ele, mesmo que ele viajasse, não tem problema, ele tava estudando outros sermões, Gil. Está entendendo, Gil? Está entendendo que muitas vezes a gente para de receber, porque a gente já cresceu, e a gente para de estudar. Entendeu? Não, não para de estudar. Porque quando a gente é novinho na fé, o sermão vem pronto, vem o título, vem o primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro, vem a ilustração e a conclusão. É assim ou não é assim? É desse jeito. Aí depois a gente só recebe o título. Aí depois a gente só recebe os argumentos. E fala, Deus, e agora? É como se Deus estivesse falando, filho, vai trabalhar, deixa de ser vagabundo. É mais ou menos isso. E esse pastor, na sua experiência, o que ele falou? Em quarto lugar, antes dele ir pregar, ou em qualquer lugar, ele preparava uma nova mensagem, ou seja, ele estava estudando o assunto. E aí, em quinto lugar, ele ia para o púlpito, dobrava o sermão e guardava e pregava. Tipo assim, ele não fazia uso do esboço, de tudo. Estava tudo aqui, estava tudo aqui. Estou dizendo que ele não podia consultar ali uma frase, não é isso. Mas ele não ficava preso àquilo, ele ficava preso a Deus, ao Espírito Santo, para que aquele momento fosse um momento de, de graça. Fantástico, né, irmãos? Então, eu deixo aqui esses presentes para vocês nesse último bloco. A gente só vai entrar um pouco aqui no assunto do tema. Aliás, vamos parar por aqui. Isso daí que eu aprendi, irmãos, eu aprendi num congresso de pastores, o orador da noite. Na época, foi o Ricardo Gondim pregando. Ele citou um grande pregador europeu que perguntaram para ele. E eu tomei nota, isso daqui marcou no meu coração. E assim, confesso para vocês, no dia a dia eu não consigo fazer isso dessa forma. E quando eu estudo com vocês e quando eu ensino para vocês e relembro dessas coisas, eu sou desafiado ao quê? A tentar exercitar esses 5 pontos. Não exercito todos, tá? Mas exercito alguns. Exercito o fato de escrever, exercito o fato de apresentar diante de Deus, não como leitura, mas como fico fazendo várias vezes o meu rascunho, em espírito, eu falo, Senhor, tá legal aqui, não tá, tem hora que eu risco, é muito comum. O terceiro ponto eu não faço, que é pregar sozinho. Eu sou meio vergonhoso e tem hora que eu fico com vergonha, mesmo estando no meu escritório na igreja. Parece bobeira, mas eu preciso romper isso. Confesso para vocês, já fiz isso e preciso voltar a fazer, porque eu tenho hoje tempo para fazer isso e não faço, então eu acho que isso me ajudaria muito na minha oratória. Esse quarto ponto aqui, sim, é isso eu procuro fazer com uma frequência assim, sem parar. O que é? Por exemplo, né, sempre está preparando uma mensagem nova. Modéstia à parte, eu sempre tenho duas, três. Sempre estou trabalhando em duas, três. Sempre estou trabalhando, sempre estou trabalhando. Não paro. Quando eu não tenho, aí eu entro em desespero, porque do meu comum que nem, por exemplo, essa série de mensagens, elas nasceram de CIMEI, como eu disse para vocês, e ali Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu falei, Deus está querendo falar comigo. Esse é o ponto alto para mim. Mas eu estou vendo outras coisas aqui. E outra coisa que marcou muito o meu coração foi esse contexto que a gente está vivendo. E eu falei, eu senti que era um momento a ser trabalhado. E aí eu vim trabalhando. Que nem eu disse, agora eu vou acabar. Então, eu por hora, estou trabalhando nessa mensagem de domingo e estou trabalhando na mensagem que é da ordenação do Nildo. Então, ou seja, mas assim, desse domingo já acabo. Tem uma mensagem do Nildo, mas já tenho outra aqui. Ou seja, pastor, e aí? E aí que aqui eu preguei, eu guardo. Está lá no meu acervo. Pastor, o senhor usa novamente aquela mensagem? Raramente, irmãos. Sem demagogia. É muito raro eu pegar uma mensagem antiga. Então, eu vou até mostrar agora aqui para vocês um pouco dos meus acervos. Então, a gente parou aqui do tema, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês algo de cunho pessoal, vai ser legal isso.
para vocês verem o que eu faço. Ó. Vou compartilhar aqui para vocês. Olha lá. Aqui, dentro do documentos, eu tenho aqui sermões e comentários escritos. Olha lá. Nesse último ano, geralmente eu gosto de escrever em folhas, né, irmãos? Gosto de escrever os meus sermões em folhas. Eu escrevia eles em folhas de sulfite e depois digitava. Que nem esse daqui, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês exatamente. Ó, não sei se vocês estão vendo. Eu escrevia nas folhas de sulfite, depois eu digitava. Esse daqui, por exemplo, eu ainda não digitei. Foi um sermão que eu preguei, mas eu não digitei. Eu pus, porque ainda ele está aqui. Teve um período que eu já estava digitando diretamente o sermão. Ó, eu comecei a digitar os meus sermões, os esboços, olha aqui. Comecei no ano de 2015, tá vendo? Aí, ó, aqui vem os sermões, eu ia digitando. Cada sermão, o esboço dele. Aí eu fui fazendo isso a partir de 2015, 2016. Todos os sermões que eu preguei. Aí depois eu fui estruturando melhor. A partir de 2017, já comecei a estruturar ele um pouco melhor. Agora, olha só. Aqui, 2018. 2018 eu tenho aqui. Agora é 2019, aliás. Eu comecei a pôr o número da mensagem. Tá dando para ver? Mensagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ó, 58 mensagens deu. E ainda sobraram essas daqui, que ficaram extras, tá vendo? Então, vou abrir qualquer uma aqui, por exemplo. Essa mensagem aqui, ó. Vamos pegar. Cita o número aí. 6 aí. 12. 12. Corpo de Jesus e a igreja. QG e não hospital. Foi esse o título da mensagem. Então, aqui, algumas vezes, irmãos, é um esboço bem simples. Ó, tá vendo? Um esboço bem simples. Aqui eu só fiz um esboço bem simples. Ah, aliás, eu não digitei. Está em folha, ó. Não digitei. Eu vou pegar aqui, então, a 13, irmão. Tá, não imprimi. Ah, aqui, deixa eu ver. Acho que é essa daqui. Acho que é essa daqui. Tá vendo? Ó, pronto. Título, texto, tese, introdução. Tudo isso daqui, um dia, eu pretendo virar um livro. Tá vendo? Primeiro ponto, segundo. Tem Quantas páginas tem? 4 páginas. Uhum. Né? Agora, olha que interessante. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Aqui, quando tem texto captado pelo áudio. Vai ficar mais legal de mostrar. Aqui, ó. Ó, o novo nascimento. Tá vendo? Eu preguei uma mensagem, a 41, o novo nascimento, tá? Aí eu preguei ela, fiz o meu esboço. Como eu disse, eu não fico lendo o esboço. Eu fiz ela, ó, título, Novo Nascimento, 41ª mensagem, culto de domingo. Essa mensagem é a parte 2, é uma continuação, tá vendo? Introdução, tal, ó. Aqui é o primeiro ponto, no caso seria. Segundo ponto. Terceiro ponto. E a conclusão. Olha, essa mensagem foi grande, assim, modéstia à parte. Deu 7 páginas, né? Agora, olha que interessante, irmãos. Depois que eu prego, eu sei que eu não prego igual ao que está no texto. Aqui, ó, texto captado pelo áudio. Olha só.
Aqui é a minha oratória do que eu preguei lá no púlpito. Literalmente, é todo o texto, todas as palavras, palavras por palavra. Aqui eu ponho, depois eu até ensino vocês a fazerem isso. Aqui é literalmente a forma em que eu falei, sendo registrada por um aplicativo. E olha aí, ó. Ou seja, só precisa fazer algumas correções, eu não tive tempo, aí isso eu não faço. Essas correções, tá vendo? Ó, terminei Nossa, aqui. é uma hora de pregação toda descrita aí, praticamente. Isso, deu 11 páginas, mas você pode ver, está bem sequencial. 11 páginas, você gasta aqui pelo menos uns 40 minutos lendo. Caramba. Então, o que acontece, pastor? Você vê, ó, eu comecei a fazer isso porque um dia eu pretendo, se Deus me permitir, fazer com que as minhas mensagens virem capítulos, cada mensagem um capítulo, entendeu? Interessante, né? Show de bola mesmo. Legal, né? Então, assim, agora, até para captar esse áudio aqui, leva trabalho, dá trabalho. Tem hora que a captação não sai igual. Não é tão fácil assim, porque muitas vezes o áudio está saindo e ele não registra igual, então tem que fazer uma revisão. Mas, por exemplo, vou só dar um exemplo para vocês aqui, agora, dessas últimas. Então, aqui, ó, 2019, 2020 eu fiz isso também, tá vendo? 2020 é a mesma coisa. Pastor, e aí? Não, tem hora, irmãos, que eu não. Vamos supor. Quando eu lembro assim, puxa, eu preguei sobre isso em tal ocasião. Aí tem hora que eu abro o esboço, olho, eu falo, puxa, isso daqui pode ser útil nessa mensagem de hoje. Por que eu não fico usando, irmão? Porque aquilo lá ficou para trás. Sabe, aquela feijoada gostosa que você comeu lá na casa da avó? Aquela feijoada já não existe mais, é a nova feijoada. Você está entendendo o que eu quero dizer? É um novo tempero. É o mesmo tempero, é a mesma. Mas é o feijão novo, entendeu o que eu quero dizer? Estão compreendendo? Né? Aqui, ó, de 2020, mesma coisa. Ó. Primeira mensagem, tua oração foi ouvida. Aí, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui agora 2020, 2021, mesma coisa, tá vendo? Ó, eu já fui. 2021, que foi o ano passado, na pandemia, eu não consegui digitalizar todas elas e nem captar o áudio, por causa da correria da pandemia. 2020, 2021, eu não consegui fazer da mesma forma que eu vinha fazendo, por causa da correria da pandemia. No entanto, tem os áudios e tem os esboços. A maioria dos esboços estão em papel e não estão digitalizados. O que eu fiz para resolver uma coisa que eu notei, irmãos? Olha só que interessante, só para a gente concluir. Eu notei que o fato de eu digitar algo é legal, eu gosto, mas quando eu escrevo no papel, tem um toque artístico. Quando eu escrevo no papel, as ideias fluem, os rabiscos vêm, a ideia, o objetivo, por exemplo. Ó. Aí o que aconteceu? Esse ano eu comecei a usar o artifício do caderno. Literalmente eu estou usando o caderno. Aí depois, se dá tempo, eu digito. Se não dá tempo, eu só pego a captação do áudio. Por exemplo, essa série de mensagens que eu preguei sobre, sobre o segundo livro de Samuel, do capítulo 15 ao 17, nasceu depois dessa mensagem aqui. Ó. Olha que interessante. Olha como que a dinâmica pastoral é muito. Eu preguei uma mensagem, dia 12/6/2000, a confiança e a esperança. Escrevi ela todinha aqui. Essa eu ainda não digitalizei. Né? Toda escrita, primeiro ponto, segundo ponto. Aqui a letra grande, porque como que eu vou ler uma letra pequena no púlpito lá? Ainda mais né, depois de 50. Aí, quando eu comecei aí rascunhei umas outras a lápis. Ó, aqui fiz mais outra mensagem também. Coloquei até umas folhas a mais, outras a lápis. Eu pensei que essa tinha sido aqui, ó. Preguei várias mensagens. Deixa eu ver aqui, ó, onde eu quero chegar. Estou até meio perdido agora, que eu não tinha preparado esse detalhe para mostrar para vocês aqui.
Deixa eu ver onde está. Não, oh meu Deus, ó, tá vendo? Eu já escrevi bastante aqui. Hoje, com a dinâmica de escanear, dá para. O que eu pensei? Se eu não tiver tempo, eu vou escanear. Eu não vou digitar, eu já vou escanear, eu vou colocar mensagem, está escaneado. Se eu perder o caderno, eu tenho escaneado. Né? Mas eu prefiro digitar. Aí vamos lá. Aqui, ó. Onde? Oh, meu Deus do céu. Onde Mas tá? nesse aspecto, eu também tenho uma semelhança contigo. Eu prefiro escrever porque, pelo menos, a informação fica mais. Eu consigo fixá-la também com mais facilidade. Pois é. Aqui, ó. Achei. A minha última mensagem, o capacete da salvação. Eu preguei essa daqui, tá até a lápis, ó, tá vendo? Até a lápis, eu fui escrever na lápis mesmo. Gosto de escrever a caneta, mas preguei. 2 folhas só. Aí veio as ideias dessa série de mensagens. Olha como nasceu. Nasceu, eu fui rascunhando. Aí eu pus, olha como foi legal. Eu coloquei, Absalão furtava o coração. Aí na outra página, 2, o Senhor frustra o conselho dos ímpios. 3, o Monte das Oliveiras. E fui colocando só, mas foi tão claro o insight de Deus. Mas tudo nasceu em cima de Simei. 4, o verdadeiro caráter sendo revelado. 5, Simei. Simei estava debaixo da autoridade de Deus. É o que eu vou pregar agora. É a 5ª mensagem, mas foi onde tudo começou a trabalhar. 6, o exemplo do líder. E 7, a bênção na entrada e a bênção na saída. Veio os títulos. Eu falei, e agora? Como que eu vou pregar isso daqui? Aí eu fui selecionando por título como que eu ia pregar. Minha primeira mensagem foi essa daqui, de Davi. O exemplo do líder. Essa foi aqui é a 6ª, mas para mim foi a primeira. Eu achei mais prudente começar com ela. Então pode ver que nessa série de mensagens eu tinha 7 mensagens que eu estava trabalhando simultaneamente. E teve mensagem que eu tive que trabalhar em 2 domingos. Então eu estou já há vários domingos trabalhando. Agora estou chegando no final. Aí agora, Gil, Senhor, o que é para fazer agora, pai? O que é para fazer, entendeu? Então, agora, por que está tudo riscado? Porque eu consegui pôr o esboço. Deixa eu mostrar por último para vocês aqui o esboço. Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse agora já está mais... Aqui, ó. O exemplo do líder. 29ª. Foi no que dia? Dia 18 de setembro. A minha primeira. Aí depois, a 2ª mensagem dessa série. Absalão conquistava o coração. A 3ª mensagem, o Senhor frustra o conselho dos ímpios. A 4ª mensagem, a bênção do Senhor na entrada e na saída. A 5ª mensagem, o verdadeiro caráter sendo revelado, parte 1 e parte 2. Depois, aí agora, eu preguei aqui, ó, Davi no Monte das Oliveiras. Olha o esboço, está aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui é só o esboço, bem simples. Esse só foi 3 páginas. 3 páginas. Foi nada muito grande, mas não era esse daqui não, era outro. É esse daqui. Então, é esse mesmo. Agora, olha que interessante aqui, ó. Esse daqui, que foi a parte 2, deixa eu mostrar mais isso rapidinho para vocês, ó. Eu também... não, a parte 1. A parte 2 ainda não foi. Captado a mensagem... Eu fiz a captação do áudio. Uma outra hora eu ensino para vocês isso, tá vendo? Ó? Aqui é como se eu estivesse falando, vai escrevendo. Aí deu 14 páginas. É 1 hora de mensagem, né? Geralmente eu prego 50 minutos, 1 hora. Só que ainda não está corrigido. Então é assim que eu vou fazendo, irmãos. É assim que eu vou fazendo as minhas tarefas
pastorais. É claro que, mesmo assim, me sinto muito limitado, preciso melhorar cada dia mais, mas é a minha maneira que eu dedico mais tempo para o púlpito, depois para o seminário, né? Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude nessa caminhada. E orem por mim, por esse projeto, sabe, irmãos? Eu mostrei aqui para vocês um pouco, mas eu tenho tanto material escrito, tanto material, mas tanto material. Última coisa aqui, só para vocês verem. Esses anos todos em que eu prego, olha só, uma última coisa aqui, ó. Aqui, ó. Sermões, mensagens, esboços e artigos, ó. Isso tudo são mensagens de muitos anos. Aí eu pergunto para vocês, poderia pegar qualquer uma dessas e sair pregando por aí? Você entendeu? É onde entra o zelo, onde entra aquele temor, né? Poderia pegar uma mensagem qualquer como essa, por exemplo, ó, Jesus nos fascina com seu gesto de nos tolerar. Poderia pregar, mas isso daqui, quando eu modéstia à parte, me considero um escritor, até coloco isso nas minhas redes sociais, em virtude disso. E olha a quantidade de material que eu tenho escrito. Agora, tudo isso eu vou precisar de um editor, eu vou precisar de pessoas para me ajudar, porque assim, uma coisa é você escrever para você se comunicar, e outra coisa é você escrever para os outros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, para a amargura que atinge a todos nós. Você já pensou em ter um blog? Então, eu já pensei, pastor, mas assim, sabe, aqui até me abrindo, né? De forma franca. Eu queria tanto que Deus tocasse nessa mente nordestina e nesses dedos e me desse uma fluência, sabe? No sentido de escrever como se eu estivesse como um jornalista, como um poeta. Eu sei que um jornalista ele tem um baita trabalho, mas admitamos que o jornalista faz em 1 hora, eu demoro 5 horas, 10 horas, 5 dias, entendeu? Então eu não tenho essa facilidade. Eu tenho a facilidade de ter a ideia, de fazer ali, mas na hora de pôr no papel, e uma coisa que eu aprendi com Spurgeon, os livros de Spurgeon, lições aos meus alunos, o que eu aprendi com Spurgeon que melhorou muito, e por isso que hoje eu capto o meu áudio. Eu tento escrever como se eu estivesse falando, porque já que eu sei que quando eu estou falando, eu me comunico melhor do que quando eu estou escrevendo, admito, eu me comunico falando, eu reconheço os meus limites, e escrevendo eu sou muito mais inferior, mas Spurgeon ele fala o seguinte, para que a gente possa, então, escrever, a gente tem que escrever falando alto. Porque no momento em que nós falamos alto, desenvolvemos melhor o nosso pensamento. Muitas vezes, olha o que eu faço. Me permitam gastar mais esse minuto, tá bom? Pode ser? Está sendo didático para vocês, né? Olha só o que eu faço. Vou ensinar uma coisa aqui para vocês agora. Ouvir. Tem vezes que eu também faço isso. Tenho aqui no Drive. Olha o que eu faço. Rapidinho. Vamos supor que eu estou tendo uma ideia agora. Eu abro o meu Drive. Eu faço um backup de tudo que eu tenho aqui também. Que é para um dia, se der algum problema, eu tenho. Olha só. Backup. Eu venho aqui, abro o que eu vou falar, ponho a data, ponho dentro do ano para eu não me perder. E aqui eu venho aqui, pastor, olha. Ferramentas. Formatar. Digitação por voz. Olha aqui. Então eu faço isso. Eu vou falando como se eu estivesse pregando.
Ponto final. A outra linha. Que legal, hein? Eu vou falando os meus pensamentos, escrevendo. Dessa forma, eu vou treinando a minha fala, eu vou treinando a minha escrita e até a maneira de criar as divisões. Ponto final. Olha lá. Primeiro, aí, tá vendo? Tem vezes que eu vou fazendo literalmente isso. Me veio uma ideia, eu não estou com o caderno, eu ponho no Google, abro aqui, Google Drive, ponho um nome e vou fazendo tudo isso. Parece bobeira, mas ó, já está saindo, já estou facilitando o meu próprio esboço. Fica aqui uma dica para vocês, para facilitar. E, pastor, sobre o que você tinha dito, sobre o fato de eu criar um blog. Se os meus textos estivessem um pouco mais trabalhados, eu faria isso. Por quê? Porque eu tive a experiência de lançar o livro e uma coisa que eu noto é que o nosso texto tem que estar bem escrito. Ou pelo menos mais perto de... não digo de uma perfeição, porque não seria essa a palavra correta, mas mais perto daquilo que a gente quer chegar. Pelo menos assim, você entendeu? Porque vocês viram agora? Aí aqui, ó, eu paro de gravar. Google, ele salva automaticamente, ó, ele já está salvando. Qualquer acréscimo que eu faço aqui, ó, ele salva automaticamente. Eu venho, coloco o título aqui, ó. Pronto, está salvo. Já está salvo. Acabei de escrever. Vai aparecer por aqui, algum lugar por aqui. Aqui, ó. Última coisa que eu fiz. Mas está dentro da minha pasta, né? Se você abre de novo, eu acabei de citar. Então, ferramentas que antigamente não existia, né? Hoje a gente tem essas ferramentas. Mas só concluindo a linha de raciocínio, pastor, desculpa tomar o tempo de vocês, mas eu acho que está sendo didático e vai estar sendo útil para vocês. Orem por mim. O meu alvo é elaborar os meus esboços, deixá-los dentro do meu critério de excelência, e depois a minha mensagem que eu preguei, fazer a correção e criar um blog. Aí sim, esse é o meu alvo, aí publicar. Por que eu digo isso? Porque olha só que interessante, né? Eu sei da minha limitação, eu reconheço e admito. Mas eu sou um leitor muito crítico. Então, quando eu pego um texto mal escrito, mal elaborado, me desanima. Quando eu pego um texto longo, mas muito bem escrito, me apaixona. Então eu não consigo... Você viu a quantidade que eu tenho de material? Por isso que eu peço oração, porque, modéstia à parte, eu tenho muitos temas, muitas ideias. Dentro desse... aqui, olha só para vocês terem uma ideia, voltando aqui, olha a quantidade de assuntos. Tem várias pastas com vários temas, ó. Apocalipse, vários dentro do Apocalipse. Tem assuntos de liderança. Fora em outros lugares que está tudo guardado, entendeu, irmão? Então, assim, tem bastante coisa. Um dia, tudo isso vai ser... Serão sermões, né? Comentários bíblicos, fora os que estão em outros lugares, né? Então, assim, orem por mim, para que um dia eu possa publicar tudo isso. Meu sonho, até como registro, meu sonho é um dia pegar toda essa obra que eu construí, púlpito, dos meus esboços, publicar, para abençoar outras gerações. Né? Tá bom? Orem por mim nesse sentido. É um trabalho que é de formiguinha, né? Formiguinha. Porque escrever leva tempo, né? Escrever leva tempo. É preparar a aula de você. Por exemplo,
Já no seminário, eu uso outro artifício. Eu tenho as minhas pastas de aulas. Entendeu? Tenho os textos digitados, fora isso eu tenho as pastas. Em cada aula eu vou aprimorando, né? Essa é a minha ferramenta de trabalho. Então, orem para nós, para que a gente possa ser útil, né? A gente está aqui de passagem, né? Tá bom, meus irmãos? Desculpa gastar esse tempão aí. Depois eu dou mais dicas para vocês de como captar. Vocês já viram agora pelo Google, né? Mas tem outras ferramentas. Eu tenho usado pelo celular também. Depois eu ensino para vocês tudo isso, tá bom? Desculpa pelo longo tempo. Show de bola. Tá bom? Deus abençoe. Querendo Deus, nos vemos semana que vem. Amém. Obrigado pelo dia. Graça e paz. Bom descanso para vocês. Graça e paz. Valeu. Graças a paz, graças a paz. Deus abençoe, Gil e John. Amém. Um abraço.